o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Amém, irmão? Podem sentar. O caminho é difícil, é apertado, e apenas uns poucos encontram esse caminho. Esse ensinamento de Jesus mostrando que são poucos os que se salvam. E se nós fôssemos analisar na questão de poucos e muitos, eu já fiz essa análise alguma vez, há algum tempo atrás. Se nós olhássemos hoje, o que salva uma pessoa é aquilo que ela pensa e automaticamente pratica. E o que condena uma pessoa é aquilo que ela pensa e automaticamente pratica. Eu falo automaticamente porque normalmente os teus pensamentos se ocupam naquilo que você está predisposto a realizar. Então é assim que funciona, né? Você normalmente não pensa uma coisa e faz outra. Não, você pode até falar alguma coisa e acabar fazendo outra, mas essa outra que você acabou fazendo, na verdade, você já tinha pensado nela, né? Então, sua mente se ocupa daquilo que você está pensando em realizar. É assim, não tem jeito. E se nós observarmos o que vai pelo pensamento das pessoas, muita gente diz assim, eu não faço mal nenhum, eu não faço mal para ninguém. Isso nós nos criamos ouvindo isso. Eu não engano ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço mal para ninguém. Mas se tem aquela outra pergunta, você não faz mal para ninguém, mas você faz bem para alguém? Não, às vezes a pessoa vive no seu casulo, ela vive no seu mundo inerte, como se ela fosse um ser independente de tudo. É um conceito completamente errado. Tem pessoas que, porque estão se dando bem, estão com seu dinheiro, salário, etc., suas posses, elas vivem como se elas não precisassem de ninguém, o que é totalmente ilusório. O camarada pode ser rico, mas ele depende do açougueiro, que é pobre. O camarada pode ser rico, mas muitas vezes ele depende do camarada que planta lá no sertão para o alface, para a beterraba chegar na mesa dele. Ele precisa daquilo para se sustentar, ele não sabe plantar, ele não tem terra para plantar, às vezes ele é dono de um monte de apartamento. Manda ele plantar para se sustentar, não tem como. Então, alguém planta, enfim, e é por causa dessas bases de pessoas que estão plantando, que estão cuidando de gados, por causa da base do açougueiro, é que muitas vezes outros que não fazem tais coisas acabam enriquecendo. Mas sem aquele funcionário, muitas vezes classificado como pobre, muitos não seriam ricos. Então, ninguém consegue viver sozinho, no mundo isolado. Isso é uma loucura do ser humano. Mas observa, irmão, como os segmentos da sociedade se comportam. O que seria quando Jesus diz assim, poucos encontram esse caminho da vida, esse caminho que é uma porta estreita e que é difícil. Poucos. Então vamos pensar em cima, ele diz, muitos são os que entram por o caminho errado e poucos são os que entram pelo caminho certo. Então,
tem uma multidão num caminho errado e tem uma minoria absurda, pelo que nós entendemos, que está no caminho certo. Então, hoje, quando você olha a multidão das igrejas rotuladas evangélicas e todo mundo diz assim, não, igreja evangélica não é o caminho certo. Então, meu irmão, nós não poderemos mais dizer que poucos são os que encontram o caminho. Porque se você olhar para um mundo, uma nação brasileira, em que o último censo que eu vi, no total, éramos só no Brasil 40 milhões de evangélicos. Eu te digo, isto são poucos ou são muitos? São muitos, mas Jesus falou que são poucos os que se salvam. Então, esses 40 milhões não são 40 milhões de salvos, porque aí a palavra não está se cumprindo, quando ela diz que são poucos os que se salvam. É claro que num total de salvação, desde que o homem é posto sobre a terra, no céu vai ter muito mais, eu aqui na minha boa fé espero, vai ter muito mais de 40 milhões de salvos, mas quando você olha em toda uma nação brasileira, 40 milhões rotulados de evangélicos e as pessoas batendo no peito, não, eu sou salvo, Jesus é o caminho e eu sou crente, 40 milhões, o caminho deixou de ser estreito. A porta deixou de ser apertada, o caminho deixou de ser difícil, e já não são poucos os que se salvam, são muitos os que se salvam, porque apenas em uma nação, em um único censo contado parece que esse censo demorou 2 anos, em apenas 2 anos detectou-se 40 milhões de evangélicos, então o caminho está largo. Só que o conceito de salvação não é um conceito de ser evangélico, ou se dizer evangélico. Ser evangélico é uma coisa muito diferente do que declarar-se evangélico. A porta é estreita, o caminho é apertado, esse é o caminho da vida, mas na verdade quem é a porta? Jesus disse, eu sou, então ele está dizendo, eu sou uma porta estreita, todos têm que passar por mim, porque ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Ele está dizendo, não passa qualquer um por mim, ele é o que tem o prumo na mão, ele é o que tem a santidade para medir cada um, ele tem critérios que ele não viola, os seus critérios são rígidos, são inflexíveis, não se remodelam ao mau caráter de todo mundo, ou de ninguém, não se remodelam, ele tem uma regra constante, que não abre emendas nem rasuras para ninguém, não adianta lágrimas, não vão comovê-lo na hora da verdade e da justiça. Jesus é a porta, e ele diz, a porta é estreita. O que será que Jesus espera de uma pessoa para que quando essa pessoa venha, ele como porta se abra e diga, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo? O que será que Jesus procura numa pessoa? Que ela seja boazinha? Quem é bonzinho na sua própria ignorância, porque um homem disse, bom mestre, e Jesus falou assim, ei, por que tu me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus, nós não somos bons, nós temos que nos transformar em servos e obedecer cegamente. A nossa maldade fica extinta quando estamos no serviço do Senhor.
Estamos ali mergulhados, empenhados, dispostos a morrer pelo serviço do Senhor. Sai debaixo das asas do Senhor e você vai ver como a sua maldade, como o diabo te enlaça e você vai ser um qualquer como qualquer outro. Então, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não. Vem o apóstolo Paulo e diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e não é essa morte não, essa primeira morte do corpo. Paulo não está falando dessa primeira morte do corpo não, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então quando ele fala vida eterna, significa que a morte que ele citou é uma morte física, é uma morte espiritual, uma morte eterna, o que nós conhecemos na Bíblia como a segunda morte. Essa primeira aqui não é nada, essa primeira tanto não é nada que nós aqui estamos desejando ela, porque ela é a porta que vai nos lançar nos braços do nosso Salvador. O apóstolo Paulo diz: quem dera fosse agora a hora da minha partida, que a minha missão já estivesse cumprida. Então, irmão, ninguém é bom, ninguém é santo. Na hora de passar pela porta, é que a gente sente, se dentro de nós não estiver realmente fervendo na vontade do Senhor, o bloqueio da porta é terrível, e aí ele diz o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muita gente diz: eu sou bom, eu não faço mal. Irmão, eu já falei sobre isso. Ninguém é bom por não fazer o mal. O fato de não fazer o mal perante o Deus vivo não classifica uma pessoa como boa. O fato de uma pessoa, eu não cometo os erros comuns de uma sociedade. O fato de não cometer erros não significa que está no caminho certo que Deus traçou. Porque o conceito de certo ou errado, ele é dado por Deus. E uma pessoa dando testemunho para mim, uma pessoa que está ligada no ministério há pouco tempo, ela falou assim: pastor, eu vivi a minha vida e só levando paulada do mundo. E eu dizia: poxa, mas eu não faço mal para ninguém. Mas depois, quando eu ouvi a sua mensagem, eu descobri: eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem nenhum, nem para Deus, nem para ninguém. Ou seja, são pessoas completamente deslocadas, fora dos projetos de Deus. E na hora de passar pela porta, passa? Não, não passa. Nós não estamos aqui para vivermos os nossos conceitos de bom, de ruim, de bem, de mal, de certo e de errado. Não são os nossos conceitos que interessam para o reino. A mensagem da cruz é o quê? Então quando você anuncia a mensagem da cruz, o mundo olha para você e você é o quê? Louco. A mensagem da cruz é loucura. Então nós começamos a descobrir uma das características de alguém que vai conseguir passar pela porta estreita é que ele é um louco. Mas um cara que prega a prosperidade. Vem cá que vamos orar para você enriquecer. A campanha que você vai se dar bem, a campanha das conquistas. Esse camarada é visto como um louco pela sociedade? Não. Então ele está no caminho da porta estreita? Não, ele está no caminho da porta larga, ele está no caminho da perdição. O censo que fala que no Brasil éramos, alguns anos atrás, 40 milhões de evangélicos, esse censo, irmão, ele não foi feito nem por mim, nem por você. Ele sai pelas casas. Você é evangélico? Sou evangélico. Se nós perguntássemos a alguém: você é evangélico? Posso te matar agora que você vai para o céu? Não, que isso? Então você não é evangélico. O censo não faz nenhuma pergunta.
O censo pergunta se você é de uma igreja evangélica. Aí os camaradas dizem que sim, o censo bota lá 40 milhões. No Brasil, meu irmão, o número de evangélicos no Brasil é de acordo com o número da geração Jesus Cristo. E quando eu falo geração Jesus Cristo, você sabe, né? São os que são verdadeiramente geração Jesus Cristo. Não são palhaços que andam no nosso meio, são os que são geração Jesus Cristo. Porque aqui você ouve a verdade, né, irmão? Porque lá fora está escrito, ensinando a morrer por Cristo. Lá embaixo, mais embaixo, Deus mandou uma placa, tinha que tiramos, depois Deus disse assim, põe de novo. Está escrito geração de mártires. Quem quer fazer parte de uma igreja que está propondo sermos mártires? Quem quer vir para essa igreja? São os loucos. Mas são os loucos que não errarão o caminho. Quem quer vir para essa igreja, olhar uma placa daquela, ensinando a morrer por Cristo, eu não quero esse negócio não, esses caras são malucos, aí desse pastor, não é à toa que ele já foi preso, esse pastor é louco, olha a placa dele, ensinando a morrer por Cristo. Será que nós estamos realmente numa porta estreita? Na verdade, somos os únicos que estão numa porta estreita. Somos os únicos, meu irmão. Somos os únicos. Ao ponto de Deus ter mostrado aqui nesse ministério, falar assim, dentro de algumas igrejas, né, que ele chamou assim, algumas organizações, tinha algumas pessoas de joelho clamando em busca de uma resposta. E o que Deus falou? Qual era a resposta deles? Nós somos a resposta deles. Eles não acharão nenhum caminho, nenhuma resposta, se não olhar para nós. Mas quem quer olhar para esta porta que já era estreita, e nós, com Jesus, estreitamos e apertamos mais ainda. Nós estreitamos a porta do Evangelho. Hoje, para alguém ser salvo, tem que se curvar diante desse púlpito. Que loucura! 40 milhões de evangélicos e o cara está dizendo que ninguém é salvo se não passar pela visão ideologia, pela visão espiritual do púlpito dele. O cara é louco! E você é louco também? Ah lá, aquela igreja, lá foram espancados, foram agredidos, foram isso, foram aquilo. Será que esse é o caminho estreito? Ou será que o outro caminho, que está todo mundo aliançado, todo mundo hasteando a bandeira, todo mundo votando, todo mundo na maior delícia, esse caminho largo, fácil, sem nenhum conflito, sem nenhuma discórdia, esse caminho é o caminho maravilhoso que Jesus traçou? Se esse é o caminho maravilhoso, eu quero ir para o inferno, mas esse caminho eu não trilho. Lá em Lucas capítulo 13 diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos desejarão e não conseguirão. Irmão, a porta é tão estreita que muitos vão até desejar e não vão conseguir. Você entendeu isso? Você entendeu o que está lá escrito em Lucas 13, do 22 ao 24? Que pessoas vão contemplar a porta estreita e vão desejar passar por ela, e mesmo desejando não vão conseguir, porque não interessa o desejo delas, quem está na porta não é o amigo, não é o pai, não é o pastorzinho deles. Sabe o que é você desejar algo e não conseguir? Ora, mas Jesus não quer que tu passe pela porta estreita? Ele quer que tu passe. Você está desejando passar, então ele vai dizer, vem cá que eu te ajudo. Não, tu vai desejar e ele não vai deixar você passar. É muito estreita, é muito difícil. E uma versão bíblica diz dessa passagem de Lucas, usa a seguinte palavra, porfiai. Porfiar, meu irmão, é
perseverar, é atingir o objetivo e porfiar significa discórdia. Essa palavra é complicada. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos desejarão e não, ou seja, é uma briga, é uma luta, você tem que deixar o couro, é uma coisa muito difícil. Olha o que Deus tem falado em nosso meio, quem quer essa porta? No último culto, Deus disse que trouxe uma espada que estava travada, estava enferrujada, estava parada, e é a espada do martírio. Ora, mas nós temos ouvido toda hora aí que pastor lá no Egito foi pego e foi assassinado. Nós temos ouvido que lá na China toda hora um cristão é morto. Ora, mas se a espada estava travada, eles não são mártires. Porque aqui, da geração de Jesus Cristo, se abrirá a dispensação dos mártires. Somos nós que começaremos a ser mortos para abrir essa dispensação. Quem quer essa porta? Ela é estreita e muitos até a desejarão e não passarão por ela. O que é uma espada enferrujada? Estava enferrujada, mas o que é uma espada? A espada é a palavra. Jesus vai nos dar palavras, irmão, que vai nos levar à morte. Quem quer vir para a geração de Jesus Cristo, hein? Quem quer esse ministério que o pastor está dizendo? Jesus vai nos dar palavra. Aí todo mundo, que nos levará à morte. Epa! Não foi isso que Deus tem falado? Não foram muitas espadas entregues aqui? Teve uma que o irmão Altair deu aqui, uma espada invisível. A espada invisível foi junto com aquela lança que eu recebi na profecia do irmão Rômulo, que dizia que nós íamos compor. Foi incrível demais aquela visão, lembra? Que íamos compor uma música que ia abalar o mundo inteiro. A música já está assinada, já foi para a National Geographic, eles vão lançar a nossa música. Me perguntam por que é que eu sou crente, por que é que eu só creio no meu Deus? É questão de consciência, inteligência, sou imagem desse Deus que tudo fez. Que loucura! O budista crê na louca encarnação de uma alma que morreu, que já se foi. O católico é um louco adorador da imagem de escultura que formou. Isso vai abalar, irmão. Isso vai levantar ira, vai levantar ódio, e eles farão o favor de nos matar para nos colocar no altar de Deus. Quem quer entrar por essa porta? Quem quer essa porta? Quem quer isso? Quem quer esse negócio? Você não tem ideia, meu irmão, do que é uma palavra de Deus. Você não sabe o que é uma palavra revelada. Vou avivar sua memória. Foram prender Jesus, não prendeu o cara, por quê? 4 soldados não conseguiram trazer um nazareno, ninguém fala como ele. Você sabe o que é uma palavra dada por Deus? Deus ainda fala pela boca dos homens. Você sabe o que é uma palavra dada por Deus? Estevão, cheio do Espírito e da sabedoria. Nossos pais habitaram em tendas. Deus não habita em tendas. Deus peregrinou com o seu povo. Abraão começou lá no deserto. Abraão, Isaac e Jacó. E quando Estevão, cheio do Espírito e da palavra revelada, falava, o que os homens faziam? Rangiam os dentes e tapavam os ouvidos. Estevão está falando e ninguém tinha uma palavra. Deus selou a boca de todo mundo e abriu só de Estevão. Cheio do Espírito, cheio da sabedoria. Eles rangiam os dentes, tapavam os ouvidos, gritavam desesperados. Por causa da palavra de Estevão. Não suportaram, pegaram em pedras, temos que calar essa voz, e mataram Estevão.
Tu quer a palavra do Senhor? Quem quer a palavra de Deus? Ela vai te matar. Isso aqui se chama geração Jesus Cristo, a última geração de crente. Muita gente já entrou pelas igrejas. Deus, eu estou na tua casa, me dá uma palavra. A palavra que Ele te der vai te matar. Pai, eu lhes dei a tua palavra. E o mundo? Tu quer a palavra de Deus? Quando Ele te der a palavra dEle, o mundo vai te odiar. Tu não é odiado, não? Tu não tem a palavra dEle. Não querem ver a tua morte? Tu não tem a palavra de Deus. Tu é um boneco, um fantoche, um retardado dentro da igreja. Quem tem a palavra de Deus, meu irmão, o teu nome tem que estar na boca do sapo, tem que estar dentro dos cadáveres, tem que estar dentro das catatumbas, tem que estar dentro dos caixões, tem que estar na mão dos demônios, eles queimando. Quem quer entrar por essa porta? Quem quer ser membro da geração Jesus Cristo? Crava nesse globo terrestre maldito. Há muito o que fazer ainda. Alguns de nós cairão sim, e o seu sangue vai regar uma nova geração. Mas quem cai aqui é recebido em glória lá. Tira essa preocupação da cabeça. Se eu morrer, o que vai ser do meu filho? Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando tu lançar o teu filho nas mãos de Jesus, ele vai viver bem melhor do que contigo. Então, meu irmão, porfiai, nós recebemos a espada do martírio. Quantas espadas Deus mostrou sendo desenterradas e vindo para nós, projetos que as igrejas fracassadas não quiseram cumprir, e uma eu me lembro muito bem porque essa me marcou. Deus falou, era uma adaga que saía da terra toda suja, enferrujada, e o irmão profeta dizia assim, essa adaga é a adaga da contenda. Você acha que o profeta inventa uma visão dessa? Cria uma coisa dessa? Ou Deus verdadeiramente está falando em nosso meio? Meu irmão, vou dizer uma coisa para você, assim diz o Espírito Santo. Vós sois a minha geração, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa, para anunciar as virtudes do século vindouro. Irmão, nenhuma folha cai da árvore. Nenhuma folha cai da árvore. As minhas ovelhas estão na palma da minha mão. Ninguém as pode arrebatar. Se Pedro foi pego, é porque Jesus quis. Diz até os historiadores, os pesquisadores, que Pedro ia saindo tranquilamente de Roma. Tinha deixado a perseguição para trás, estava ileso. Quando ele está saindo dos limites lá da cidade de Roma, vem um homem cruzando com ele. Quando ele olha, ele vê Jesus. Ele conhecia bem a figura física de Jesus. Jesus passa por ele e diz, Senhor, para onde tu vais? Jesus olha para trás e diz assim, estou indo para Roma para ser crucificado de novo. Pedro, eu não quero que tu saia de Roma, eu quero que tu vá para lá ser crucificado. Então é para lá que eu vou, Senhor. Quem quer seguir Jesus? O problema é que as pessoas estão confundindo Jesus com uma prostituta da Universal, uma prostituída das Assembleias de Deus, uma vagabunda dos batistas, uma lésbica dos presbiterianos. Jesus verdadeiro e porta estreita só tem aqui na geração Jesus Cristo, meu irmão.
É só aqui. Escuta isso. Não se levantará outra igreja. Quando geração Jesus Cristo perder a liderança que tem, haverá o grito da meia-noite, que não é chamado mais igreja. O grito da meia-noite vai ter comando. Vai ter comando sim, mas não será chamado mais de igreja. Estevão, diz a Bíblia, que era cheio do Espírito e da sabedoria. E o que custou? Muitos pedem, Deus, me dá sabedoria. Tiago escreve, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lancem o rosto. Quanta gente já orou, Deus, me dá sabedoria. Agora eu estou te dizendo assim, a sabedoria vai te levar à morte. Quem quer sabedoria? Quem quer morrer por Jesus? Quem pode se olhar no espelho, se ver quebrado, remendado e dizer, eu faria tudo de novo? Então, meu irmão, os inimigos rangem o dente diante da verdade. Eu estive no Santo Cristo, entrei numa casa de tinta ontem, e alguém disse assim para mim, o pessoal está na bronca aí, porque as calçadas, calçada toda velha, quebrada, as calçadas foram grafitadas. Falei, sério? O pessoal está na bronca mesmo? Aonde tem aqui? Deixa eu ver. Poxa, mas por aqui nem tem, né? Está bem lá distante e tal. Falei assim, então o pessoal está na bronca. O pessoal está na bronca. Eu fiz para o camarada assim, e ali, olha para frente. Uma muralha de 50 metros, tudo pichado, palavrão, um monte de besteira. Tem alguém preocupado com aquilo lá? Tem alguém reclamando daquela pichação lá? Aí o idiota baixou a cabeça, ficou envergonhado e emudeceu. Falei, meu amigo, o problema não é grafitagem nem pichação, o problema é o que nós dizemos que apavora o mundo, mas pode ter certeza, 2070 está chegando. Amém, meu irmão? Ou você se cala ou continua a falar. Nenhuma folha cai da árvore. Você crê nisso? Agora, a porta é mesmo muito estreita. Muito estreita. Sabe o que eu acho fantástico que tem acontecido? Diante dos últimos acontecimentos, tem pessoas que já nos classificaram abaixo do próprio anticristo. E por incrível que pareça, tem gente que está louco para pisar nesse pedaço de terra que hoje você pisa. Porque Deus acha os seus e a obra não é para qualquer um. Por isso eu digo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Estamos alegres, mas aquele que em nós começou a boa obra, ainda tem muito a fazer. Prepara-te, irmão. Prepara-te. Porque a glória que em nós há de ser revelada, tanto já desde aqui como lá na eternidade, é coisa que verdadeiramente olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Pastor, quando o senhor estava falando a respeito de Estevão, entrou diversas espadas no meio da congregação e essas espadas flutuavam sobre a congregação. Ali a visão cessou. Amém. Paz, irmãos. Glória a Deus. Deus me deu uma visão onde eu vi, Iago, um anjo te levantar pela mão direita, irmão. Amém. Irmão Alexandre Braga, Deus te mostrava, irmão, uma mulher se aproximar de você. Essa mulher era bonita. Eu vi a frente dela
bem vestida, irmão. Porém, as costas dela estavam nua. E quando eu observei a parte das costas dela nua, a pele dela era a pele de cobre, irmão. Amém. Irmão Marcos Vinícius, eu vi, irmão, uma grande escada branca. E eu observava os degraus. Eu via que o irmão já tinha subido aqueles degraus. Faltando 3 degraus, irmão, eu vi o irmão. E eu vi aquela escada, a parte de baixo, sumir. E do antepenúltimo degrau, de cima para baixo, não tinha mais degrau, era uma mão. Eu via você em cima dessa mão, irmão, e essa mão que te sustentava. E quando eu olhava à frente dessa mão, ainda tinha mais 2 degraus, ainda para o irmão subir. Amém. Mestre, no começo, eu via um globo terrestre aqui novamente. Só que eu via esse globo aberto. E dentro desse globo tinha água e óleo. E eles ferviam dentro desse globo. Então eu via surgir um anjo, e esse anjo ele convidava os irmãos para entrar nesse globo. E ali essa visão cessava, mestre. Amém. Quando o Senhor estava falando de Estevão, naquele contexto da palavra, eu vi surgir aqui um grande espelho, sendo que esse espelho, ele ficava de frente para a igreja. E quando eu contemplava aquele espelho, a imagem que refletia era dos irmãos completamente quebrados, pastor. Quebrados, machucados. Foi essa visão que eu vi nesse espelho. Amém. Deus me deu uma visão, mestre. O Senhor falou de véu na oração. Eu via, mestre, um grande local. E nesse local era como se fosse uma sala, mas muito grande mesmo. Eu não conseguia ver o final dessa sala. Então eu via que tinha na entrada véu. E eu via aquele véu descer. E eu vi o Senhor chegar. O anjo pegava aquele véu que era grande e colocava no ombro do Senhor esquerdo e no ombro do Senhor direito. Então eu vi o Senhor entrar por essa sala. E nessa sala eu via planetas, eu via templos antigos, inclusive via aquelas pirâmides do Egito. Eu vi uma pedra, que como se fosse uma pedra de imolar um sacrifício, um cordeiro. Eu vi essa pedra também. E vi muitas coisas, muitos planetas, estrelas dentro daquela sala. Então eu vi o anjo lhe entregar um livro dourado. E nesse livro estava escrito os segredos do Senhor. E eles eram entregues ao Senhor, mestre. E ali essa visão cessava. Quando o Senhor falava da visão do irmão Rômulo, daquela espada enferrujada, eu vi surgir na parte de cima do Senhor uma grande espada. Essa espada, ela estava muito suja. E eu vi quando um óleo começou a limpar essa espada, pastor, de cima para baixo. E aonde esse óleo batia, a espada começava a brilhar, mas ela ainda estava suja na sua maioria. Até aqui, mestre. Mestre, quando o senhor disse assim diz o Espírito Santo, bem no começo, na primeira oração, eu vi um fogo. Esse fogo ele não vinha do céu, esse fogo vinha da terra, como se caminhasse por cima da terra esse fogo. E esse fogo vinha se alastrando e ele vinha consumindo. E esse fogo, quando ele chegava, alguns eram destruídos por esse fogo. Esse fogo é a geração Jesus Cristo. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo.
O meu povo será um fogo ardendo sobre essa terra. Eu terei pessoas no sul e no norte. Eu terei pessoas rodeando o globo terrestre. Porque assim me aprove, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, a fazer nesta última hora. E todos aqueles que adentrarem neste fogo serão um braseiro. E aqueles que guerrearem contra esse fogo serão destruídos. Assim digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu vi duas asas, só as asas, voando na parte de cima da congregação, como se ela tomasse todos, essa asa tomasse todos os irmãos, todos aqueles que são geração Jesus Cristo, fosse tomado por essas duas grandes asas. Eram muito enormes essas asas. Deus dará asas à geração Jesus Cristo. Deus diz: eu já tenho dado asas, mas eu darei maiores asas ainda. Não para uma pessoa, mas para o coletivo que segue a palavra vinda do púlpito. Todos que ouvirem as minhas ordens, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, as minhas ordens que eu darei pela boca do meu sacerdócio, voarão tão alto que os moradores da terra não enxergarão mais a sua face. Eu tive uma visão. Eu vi a terra se mover e essa terra ia mexendo. E esse barro ia se formando, ia se levantando e formava como um grande gigante de terra. E dessa própria terra se formava como uma adaga. E esse gigante segurava essa adaga e ia se levantando e se levantando e se formando. Ele não tinha a parte de baixo, as pernas, era a própria terra, o próprio globo terrestre. E esse gigante pegava essa adaga formada como o próprio corpo dele, que era a terra, e ele pegava essa adaga, essa terra que eu digo é o chão, o barro onde nós pisamos, aquilo que engloba a parte seca do planeta. E ele levantava essa adaga, que era feita disso, do próprio barro do planeta, e levantava e se feria, ele mesmo se feria. E aí a visão cessou. Amém. Eu vi chegar ao ministério uma espada. Essa espada ela estava sendo trazida por dois anjos. Dois anjos vinham protegendo ela. E ao redor dela tinha como diamantes, mas diamantes vermelhos, brilhantes, assim, muito brilhantes esses diamantes. E interessante que essa espada vinha, a lâmina dela ficava embaixo, mas o cabo dela ficava sobre uma nuvem. Eu conseguia ver na visão pela parte de cima, mas quem estivesse de baixo só viria a lâmina dela. E as nuvens cobriam o seu cabo na parte de cima, e esses dois anjos estavam acima das nuvens que cobria o cabo dela. Não cobria, mas escondia ele na parte de cima. Ele era visível assim, mas havia uma divisão com nuvens. Amém. Eu vi uma espada chegar à disposição do ministério. Essa espada era como se fosse latão polido. E essa espada está sendo
entregue ao ministério e entregue ao Senhor, mestre. Eu vejo nesse momento o anjo dando ela para o Senhor. Essa espada ela é tão polida, mas ela é madeira também. Essa espada é uma espada que vai se transformando. Ela é madeira, ela é um latão polido e ela parece por cima dela parece uma coroa. E agora parece que ela tem asas, essa espada. Essa espada é muito tremenda. Essa espada é a palavra que o Senhor irá pregar. Essa espada é a palavra que o Senhor irá pregar quando voltar da prisão. Aleluia. Quando o Senhor, mestre, falou do judiciário, eu tive uma visão. Eu vi uma espada num vidro, como aquelas que ficam em amostras em museu, e ela ficava ali num vidro guardada, onde todos pudessem ver. Mas eu vi uma grande espada, aquela que estava no vidro, foi quebrada por essa outra que veio sem auxílio de mãos nenhuma e que rachou o vidro e cortou essa espada no meio. Amém. Quando o irmão André estava orando, eu vi cordas nele e a parte de cima com aquela marionete que vai sendo controlada com os braços, só que ele isso ficava no ar e isso não tinha mãos controlando ele só ficava com aquelas, e quando ele ia se movendo, aquelas cordas e aquele espécie de um pau que fica por cima, que faz dar um movimento assim, estava ali, mas não tinha mãos nenhuma controlando ele. Ele continuava clamando e falando, e de repente eu vi espadas caindo do céu. Amém. Eu tive uma visão, eu vi uma escada se formar no lado esquerdo do púlpito, naquela parede. E essa escada se formava ali, desse lado. Amém. Quando a irmã Dayana estava louvando, eu vi as suas cordas vocais, irmã. Eu vi um anjo com uma espécie de como se fosse um negócio de plástico, assim, mas não era de plástico. Ele raspava as suas cordas vocais. Ele ia raspando pela parte de dentro, assim, as suas cordas vocais. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi colunas nascendo no meio da congregação. Essas colunas eram como se fossem colunas de terra, elas vinham do chão e subiam muito alto. E na ponta dessas colunas tinham estrelas que brilhavam muito. Amém. Paz, Elias, desde a primeira oração, eu estou tendo uma visão que ela foi se repetindo por todo o culto. Eu vi uma árvore muito grande localizada no meio da igreja. E eu pude observar um homem de branco, que ele estava como um jardineiro ali, com várias ferramentas, e ele cuidava daquela árvore. Eu pude observar alguns galhos que pingavam sangue. E aquele homem de branco, ele ia com todo carinho e cuidava daqueles galhos que estavam sangrando. E eu via que alguns ele rejeitava, ele balançava com uma ira, ele arrancava aqueles galhos, jogava fora. Só que quando ele tirava aqueles galhos, também tirava com cuidado para que a árvore não sentisse tanto. Ele quebrava aqueles galhos e jogava fora. Quando aqueles galhos iam tocar o chão, eu vi um pó. Eu pude observar também
muitos frutos. E no mesmo instante que ele olhava para aqueles frutos, ele tocava naqueles frutos. O semblante dele se alegrava, satisfeito, feliz com aqueles frutos. Aquela visão cessou. Paz. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque reconhecemos a tua grandeza. E isso, Senhor, é um milagre, porque as pessoas vivem a caminhos de portas largas, caminhos espaçosos, porque não te conhecem. Tu trilhaste nessa terra, mas o caminho pelo qual tu trilhaste, o mais lembrado se chama Via Dolorosa. Por isso, meu Senhor e Rei, dá-nos a tua graça, pois nós já conhecemos o caminho. O que precisamos saber é se teremos força para ir até o fim. Mas nós cremos que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Capacita-nos, pois não buscamos ouro e prata, isso tu o sabes. Buscamos a tua face enquanto se pode achar. Invocamos o teu nome enquanto ainda estás por perto. Por isso glorifico o teu nome, pois nós somos com certeza os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, Te saudamos.